singela oração. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, elevar os nossos melhores sentimentos a Ele também, igualmente ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, sobretudo os benfeitores desta casa, agradecer por todas as bênçãos recebidas, por todas as oportunidades de progresso, pelas lutas, pelas vitórias, pelas aquisições, sobretudo as aquisições espirituais, e pedir humildemente que esse nosso encontro seja produtivo, que esse nosso encontro contribua para a construção de um mundo íntimo, individual de cada um de nós, melhor, e que possa se transferir também para as pessoas que conosco convivem ou que cruzam o nosso caminho. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, amigos, então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E vamos dar ênfase no item ressurreição e reencarnação. E lá no item 5 das anotações do nosso querido Kardec, o Kardec separou uma passagem evangélica. E para nós preservarmos as palavras de Jesus, vale a pena nós lermos essa passagem, que se encontra lá no capítulo 3 das anotações do evangelista João. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, olha só que interessante, ele foi à noite procurar Jesus, certamente para que esse encontro fosse um encontro discreto, para que esse encontro não causasse escândalo entre os seus pares lá do Sinédrio, ou seja, ele era um doutor da lei, então ele não queria que esse diálogo fosse visto, porque poderia causar uma repercussão negativa entre os demais membros do Sinédrio. Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, porquanto ninguém poderia fazer o que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Olha, ele faz uma pergunta, até uma pergunta infantil, né? Ou seja, ele pergunta para o mestre, será que um homem pode voltar para o ventre materno e nascer uma segunda vez, utilizando-se do mesmo corpo? Evidentemente que ele sabia que não, mas ele fez esse questionamento. Retorquiu-lhe Jesus, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos,
Como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? A reencarnação é como a lei da gravidade, é uma lei biológica. Ou seja, a reencarnação é uma manifestação da misericórdia de Deus. Reencarnar, voltar a entrar na carne. O termo foi proposto por Kardec por volta de 1855, quando ele teve contato com as primeiras experiências com os espíritos que se manifestaram primeiramente através das mesas girantes. Então, evidentemente que esse termo reencarnar não será encontrado nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Nós vamos encontrar o termo que o substitui como ressurreição. Agora, em algumas situações, ressurreição quer dizer reencarnação. Em outras situações, em outros contextos, ressurreição quer dizer imortalidade da alma. Então, reencarnação, o primeiro tópico que nós devemos estar dentro, o primeiro conceito, é que sem a reencarnação não há justiça. E é o que nós vamos encontrar na questão 167 de O Livro dos Espíritos. Lá na questão 167, todos sabemos que no Livro dos Espíritos a gente tem dificuldade de saber o que é melhor: a pergunta elaborada por Kardec ou a resposta. As perguntas já demonstram uma genialidade incrível, e as respostas, como trata-se de respostas provenientes de espíritos superiores, então as respostas são ainda melhores. Então o Kardec pergunta, isso se encontra lá na questão 167, qual é o objetivo da reencarnação? Ou seja, por que temos várias existências? Por que temos várias existências? Aí os benfeitores respondem: expiação, melhora progressiva da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Como Deus poderia manifestar a sua justiça se tivéssemos apenas uma existência? Quantos exemplos de pessoas que nós conhecemos que deveria estar na cadeia e não estão por causa da sua posse, por causa do seu prestígio, e deveriam estar na cadeia e passam 70, 80, 90 anos sem passar, sem ficar nem a 500 metros da cadeia. Recordo-me de uma história muito tocante do nosso querido Chico, quando ele diz que numa ocasião em que ele foi fazer uma visita, como ele fazia com frequência, a uma penitenciária lá em Uberaba, ou próxima de Uberaba, e ele foi fazer a visita aos nossos irmãos que se encontram lá condenados, acompanhado de alguns amigos, né? O Chico sempre estava acompanhado de amigos. E é importante isso, né? Granjear amigos, porque quanto mais amigos nós fizermos, mais pessoas, mais benfeitores nós teremos para interceder por nós
quando nós nos encontrarmos no plano espiritual. Bem, mas quando ele chegou lá na penitenciária, ele perguntou para o carcereiro: fulano, quantos de nós somos aqui? Olha a pergunta do Chico. Quantos de nós somos aqui? Bom, aí o Chico fez a visita, foi aquele dia agradável, como sempre, na sua companhia. Aí os amigos que estavam próximos, já não aguentando mais de ansiedade, né? Quando terminou a visita, do lado de fora da penitenciária, um deles perguntou: mas Chico, que negócio é esse? Você perguntar para o carcereiro quantos de nós somos aqui? Eu não quero estar no meio desse, não quero ser contado no meio desses nossos irmãos. Aí o Chico falou: meu amigo, os que aqui se encontram são aqueles que tiveram seus crimes descobertos. Nós aqui do lado de fora não tivemos nossos crimes descobertos. E perante a lei de Deus, conforme nós vamos tendo conhecimento espiritual, muitas vezes uma simples omissão de um determinado pagamento no imposto de renda de cada um de nós espíritas, aos olhos de Deus, essa omissão tem um peso muito maior do que aquelas pessoas que não têm conhecimento espiritual. É ou não é? Bem, então fica claro que sem a reencarnação, Deus não poderia manifestar a sua justiça. Do ponto de vista filosófico, além desse conceito, nós devemos estar atentos que, se das duas uma, ou nós temos uma única existência, ou nós temos várias existências. Se nós tivéssemos apenas uma existência, vocês acham que 80, 90 anos são suficientes para nós adquirirmos todo o conhecimento intelectual e para adquirirmos todas as virtudes morais? O que vocês acham? Uma existência só, nós temos condições? Paciência, por exemplo, autocontrole diante das adversidades. Será que nós já aprendemos 10% desse autocontrole? Ou é só eu que tenho essas dificuldades? Ou seja, a vida é um eterno aprendizado. Assim como a vida é um eterno reencontro, e todos estamos aqui nos reencontrando hoje, talvez em existências passadas nós estávamos reunidos, invadindo cidades, queimando casas, praticando atos horríveis, e hoje nós estamos aqui reunidos, pelo menos em busca do aprendizado espiritual. Bem, do ponto de vista filosófico, justiça de Deus e aprendizado permanente. Do ponto de vista científico, nós vamos encontrar a pesquisa de um neuropsiquiatra lá da década de 60, ele já está desencarnado, Ian Stevenson, que catalogou mais de 2.600 casos sugestivos de reencarnação. E ele colocou num livro chamado Reencarnação e Biologia. E ele investigou casos de crianças de até 7 anos, crianças que tinham marcas de nascença, crianças que tinham defeitos congênitos. E muitos desses casos relatados, as crianças, um dos casos, por exemplo, a criança tinha um defeito congênito no coração, porque ela havia sido assassinada em existência passada, na última existência, sendo vítima de um assassinato com um tiro no coração. Vários outros exemplos com marcas de nascença nas mais variadas regiões do corpo.
Tem também o relato de uma criança que falava que queria ser bombeiro, e num determinado momento, essa criança, lá com uns 3, 4 anos de idade, fala para os pais que na existência anterior, ela se chamava fulano de tal, trabalhava no Corpo de Bombeiros de Nova York e tinha o CPF deles lá, né, a identidade deles, o CPF número tal e um outro número, agora não me lembro se era o número da Corporação de Bombeiros, e aí foi feita a investigação e os números bateram com a identidade que o garoto de 3 a 4 anos havia mencionado. Então, do ponto de vista filosófico, a reencarnação, lógico que demonstra a sua racionalidade. Do ponto de vista científico, nós acompanhamos essa investigação do pesquisador Ian Stevenson e também do Hernani Guimarães Andrade. O Hernani Guimarães Andrade escreveu uma obra chamada A Reencarnação do Brasil, e ele catalogou 75 casos sugestivos de reencarnação e colocou no livro 8 casos, selecionou 8 casos, e desses 8 casos, um foi selecionado para o livro do Ian Stevenson, porque o Ian Stevenson, ele escreveu Reencarnação e Imortalidade, mas também escreveu um best-seller, 20 casos sugestivos de reencarnação, e um desses casos é o que foi selecionado pelo trabalho do pesquisador Hernani Guimarães Andrade, que morreu no comecinho dos anos 2000, não sei se foi 2003, 2004, alguma coisa assim. Muito bem, do ponto de vista religioso, do ponto de vista das Escrituras, nós vamos encontrar no original hebraico, nos 10 mandamentos, a manifestação do conceito da reencarnação. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da casa da servidão. Ajo com misericórdia com aqueles que cumprem a minha lei por 1000 gerações, 1000 vidas, 1000 existências, 1000 reencarnações. Mas ajo com rigor, ajo com zelo com aqueles que não cumprem a minha lei na terceira e na quarta reencarnação, na terceira e na quarta geração. O termo é geração, tá? Só que muitas Bíblias vocês vão encontrar, a maioria, né? A maioria traduz até a terceira e a quarta geração. Só que no original hebraico, a preposição não é até, a preposição é sobre, é na terceira e na quarta geração. Na terceira e na quarta geração, evidentemente vai se manifestar a justiça de Deus, porque se eu me desviei, se eu cometi deslizes, se eu cometi equívocos, esses deslizes, esses equívocos têm que ser corrigidos, e eu mesmo vou corrigi-los na terceira e na quarta geração, quando eu vou voltar para aquela família, ou para aquela família espiritual, ou para aquele círculo de convivência, quando for bisneto, quando for tataraneto. Deu para compreender? Há uma outra passagem que os nossos irmãos, sobretudo os nossos irmãos evangélicos, debatem o tema sobre a reencarnação, e evidentemente não aceitando, é que os nossos irmãos evangélicos dizem que na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, o Paulo escreveu que só se morre uma vez. Não acreditem em mim, viu? Podem chegar em casa e procurar, ou só fazer uma pesquisa aí no celular, vocês vão encontrar. Capítulo 9, versículo 27. Então nós vamos encontrar o Paulo dizendo que só se morre uma vez.
Então, como Paulo escreveu que só se morre uma vez, os nossos irmãos, sobretudo os nossos irmãos evangélicos, eles dizem que não existe a reencarnação. Acontece que quando você vai analisar um versículo, você tem que analisar os versículos que antecedem e os versículos que sucedem. Você não pode analisar o versículo isoladamente. E se você for analisar, você vai ver no contexto que o Paulo estava se referindo ao corpo físico. E o corpo físico, esse corpo físico, esse CPF que nós somos portadores, essas digitais, elas, não sei se vocês sabem, mas vai chegar uma hora que esse corpo físico vai parar de funcionar. É ou não é? Porque de vez em quando eu encontro alguns amigos que dizem assim: Marcelo, se um dia eu morrer, mas como se um dia, né? Não é se, com certeza um dia nós vamos abandonar o corpo. Muito bem, e aí nas cartas de Paulo, podem procurar, que vocês não vão encontrar o Paulo dizendo que só se nasce uma vez, porque se ele não tivesse se referindo ao corpo físico, ele teria que escrever nas outras cartas que não só se morre uma vez, como só se nasce uma vez. E sabe quando você vai encontrar isso nas cartas de Paulo? Jamais, porque ele era apóstolo de Jesus, ele seguia os ensinos de Jesus, e o que Jesus disse? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O último conceito que eu gostaria de trazer, e eu quero desde já pedir a compreensão de vocês, nós vamos estender um pouquinho o nosso assunto e vamos até 15 para o meio-dia. Então a macarronada vai atrasar um pouquinho, né? Lá na questão 224, o Kardec pergunta para os benfeitores: o que é a alma nos intervalos das encarnações? Os benfeitores respondem: espírito errante. Na 225, a erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade do espírito? Não, porque há espíritos errantes em todos os graus. 226. É lícito dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Os que devem reencarnar, sim, são errantes. Os espíritos puros, Jesus Cristo, que chegaram à perfeição, não são mais errantes. Seu estado é definitivo. Entre os judeus na época de Jesus, uma maneira mais suave de dizer que fulano morreu, então eles falavam: fulano deitou-se. Fulano deitou-se com seus pais. Aí o corpo era levado para a mesma tumba lá no cemitério. Então, fulano morreu, fulano deitou. Eles não sabiam direito o que acontecia após a morte. Então eles criaram um conceito que após a morte, o fulano levanta-se. Então, quando nós estamos encarnados, estamos vivos. Quando desencarnamos, nós nos deitamos. Quando chegamos no plano espiritual, nós levantamos e ficamos aguardando uma nova oportunidade para reencarnar. Então, vivo, morto, deita, levanta, encarnado, desencarnado, deita, levanta, encarnado, desencarnado. Então, nós temos várias experiências na carne, até que chega um momento que nós nos tornamos espíritos puros. Vai chegar esse momento, viu? Não sei quando, vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho, porque, afinal de contas, nós temos alguns equívocos para corrigir, né? Quando são os outros que erram, né? Os outros fizeram um monte de burrada, né? Agora, nós cometemos equívocos.
Então, quando termina esse ciclo, que nós nos tornamos espíritos puros, nós vamos receber um crachazinho de espírito puro trainee, né? Trainee, porque entre os espíritos puros também tem as suas gradações. Mas quando nós nos tornamos espíritos puros, nós não estamos mais sujeitos a reencarnar. Aí o nosso estado é definitivo em pé, é definitivo levantado, é definitivo erguido. Entendeu? Então, por isso que quando Paulo, em suas cartas, se refere a Jesus como o único capaz de ressuscitar, ele está se referindo ao estado de Jesus como espírito puro, que está em situação para sempre erguida, para sempre levantada, porque ele não tem obrigação mais de reencarnar. Ele reencarna porque ele quer, porque ele assume uma missão, e nessa missão ele vai lá e cumpre a missão. Vocês têm alguma dúvida que se ele quisesse evitar a prisão, ele fazia isso aqui e Deus tomaria as providências e ele não seria preso, e muito menos crucificado? E ele fala isso para Pedro: se eu quisesse, eu pediria a Deus e Deus me enviaria uma legião de anjos. Só que ele veio para dar o exemplo, ofereceu-se em holocausto para que a sua mensagem atravessasse os 20 séculos. Mensagem de trabalho, de solidariedade, de fraternidade, de amor, que não espera recompensa. Bem, então esses eram as nossas reflexões, e para a nossa despedida eu gostaria que vocês me acompanhassem em mais esta singela oração. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais, uma vez mais agradecemos a oportunidade desta singela tarefa, e que através dela, através dos conceitos que nos ensinastes, através dos conceitos que podemos configurar como palavras de vida eterna, nós pedimos que a tua bondade infinita permita que esses conceitos entrem verdadeiramente em nossos corações, contribuindo para que nós nos tornemos pessoas mais sensíveis, para que nós nos tornemos pessoas mais racionais, mas também mais voltadas para a prática do bem de maneira mais constante e mais permanente. Que assim seja.